Olá, hoje eu quero falar para você da análise da série que eu fiz Entre Irmãs. É uma série brasileira. Geralmente eu não sou muito fã de série brasileira, mas essa, gente, eu acabei assistindo assim no aleatório e eu vi que ela é riquíssima assim de conteúdo que dá pra gente aqui explorar bastante coisa aqui do comportamento dessas duas irmãs, né? Então o nome da série é Entre Irmãs e acontece ali entre 1930. As duas é criada pela a tia, né, desde muito pequenas, e cada um ali vai ter um destino, né, bem diferente. E é sobre isso que eu quero conversar com você. E eu quero aqui trazer dois pontos, tá? Muito sim, evidentes nessa série. O primeiro é a crença do não merecimento e o segundo, como as dores, as nossas dores existenciais podem nos conduzir a um destino difícil. Nós vamos aqui começar a falar um pouquinho da infância dessas duas irmãs. A Emília, num primeiro momento, ela não mostra assim tanto essas dores existenciais, né? Então, mas a Emília ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai ficando um pouco mais claro as dores existenciais dela, que uma dela está relacionada ao traço de caráter rígido, né, que é a competição, que é a dor da traição, a dor da troca. Então isso vai ficando mais evidente conforme ela cresce. E então assim, só que ela já tem já uma ideia do que ela quer da vida, ela quer sair daquela vida, ela quer ir para a cidade, ela quer conhecer as coisas novas, ela quer conhecer a modernidade, ela quer uma vida melhor. E ela se sente merecedora disso. Entende? Ela se sente, ela quer isso para ela. Agora, por outro lado, a Luzia, gente, é aquela que quando ela era mais pequena, era bem espivetada. Bem, né, espivetada. Só que o que acontece com ela? Ela tem um acidente quando ela ainda é muito pequena. E aí quase ela morre. E aí, gente, ela fica com um problema na perna. E aí, ela já tinha uma dor do abandono, ela já tinha uma dor da rejeição. E aí acontece tudo isso com ela, então isso é reforçado nesse acontecimento. Então ela se sente a coitada. Então, mesmo elas sendo irmãs, né, filhas dos mesmos pais, elas têm dores existenciais diferentes. Então, a Luzia, ela cresce nessa coisa de que ela é inferior. Então, ela já tem aquilo dentro dela que ela não vai conseguir muita coisa boa na vida porque ela tem um problema na perna. Então, ela não sonha coisas para ela, coisas boas. Enquanto a Emília está ali preocupada com a aparência, preocupada em estar bem para conseguir um bom casamento, enquanto isso, em contrapartida, a Luzia, ela fica ali inerte e ela olha para a irmã toda preocupada em estar bem e ela fica assim, né? Tipo, para que isso? E a irmã, a Emília olha para ela e fala: "E você?" Ela falou assim: "Você acha mesmo que eu vou conseguir casar desse jeito? Não vai sobrar nada de bom para mim. Ninguém vai me querer desse jeito." Então ela já tinha uma crença de que ela não merecia nada bom. Ela já tinha isso dentro dela. Diferente da Emília, que já era toda para frente, ela já sabia o que ela queria da vida. Ela queria sair dali, ela queria uma vida melhor. E assim vai se desenrolando a história. E aí, para encurtar um pouquinho a história, um belo dia, está elas lá na casa delas com a tia, e aí os cangaceiros aparecem na casa delas. E aí, o Carcará, que é o chefe, ele olha para a Luzia e ele decide que a Luzia vai seguir com eles, vai servi-los, né? Precisa de uma mulher no bando, né, para fazer as coisas para eles, então ele decide que Luzia vai com ele. Ele escolhe ela e fala que ela vai. Só que tem um porém, em nenhum momento a Luzia ela se nega a ir.
Ela não faz cara de não vou. Ela nem tenta confrontar isso. Ela vai lá, arruma as coisas dela e vai. Só que aí, nesse caminho, a irmã para ele e fala: por que você está fazendo isso? Por que você vai? E ela puxa assim, e ela sai e ela vai. E ali a tia dela fica assim, né, aos prantos, tanto que a tia morre, né? Ela passa ali pouco tempo e a tia morre, ela não suporta aquilo. Por quê? Os cangaceiros, né, eles vivem como nômades, não tem dó das pessoas de matar ninguém, ele tem ali os próprios ideais, então eles vivem assim. E aí, no primeiro momento, fica muito claro pra gente que Luzia acha que a vida não vai ter algo melhor para ela, que ela não é merecedora de nada melhor. Então ela se aventura nisso e ela vai. Ela vai. E a irmã fica ali também muito sentida com ela, porque ela fala: você está me abandonando, você vai me deixar aqui. E ela vai. Só que aí tem um ponto: a tia morre e a Emília fica sozinha. Só que a Emília já tem ali, né? Ela tá já de conversa ali com o rapaz, que é da cidade grande, que já tá meio que ali interessado nela. E aí ele vai e propõe casamento para ela. E é tudo o que ela queria na vida. E aí ela aceita e vai para a cidade, chega lá, ela fica deslumbrada com aquilo tudo, né, com as novidades, com as modernidades, e agora ela tem um nome, né, porque é uma família rica, da alta sociedade, então assim, então agora ela tem status, né, tem status, tem nome, tem roupas boas, então assim, tudo que ela quis ela conquistou, menos uma coisa. O marido era bom para ela, mas na verdade ele casou para manter aparências. Ele se casou para manter as aparências de algo que ele queria esconder. Então na primeira noite ele se esquiva, ele não quer Luzia. Então eles não têm nada na primeira noite e vai passando a segunda noite, vai, e ele tá sempre. Ele não é ruim para ela, mas ela fica sem entender e aos poucos ela vai percebendo alguma coisa aqui e ali, até que ela se dá conta que ele é homossexual, né? E na verdade ele não gosta de mulher, ele tá tentando manter as aparências. Então, aí é onde fica muito claro a dor existencial da Emília. Porque, na verdade, ela teve um pai ausente, ela não teve um pai presente, ela já tinha aquela competitividade. Então, isso já vem dessa fase, tá? Dessa questão com o pai que ela tinha. E aí, ela acaba buscando quem? Um homem disponível para ela. Um homem que casou com ela, mas é indisponível porque ele já tinha outra pessoa no coração dele. Ele tinha uma relação com uma outra pessoa, né? Com outro homem. E ele amava esse homem. Então, assim, ele era totalmente indisponível sentimentalmente para a Emília. E a Emília era toda romântica e ela se casou também com essa ideia de ter esse amor. Mas, infelizmente, ela tinha um homem disponível. Indisponível igual o seu pai foi indisponível para ela. Então, ela segue ali, né? Nesse padrão repetitivo, onde ela já vivenciou essa dor lá na infância e ela continua reproduzindo isso agora na fase adulta. Tá, mas vamos voltar agora na Luzia, que está lá com o cangaço, que está lá com o Carcará, e agora a Luzia já está vivenciando ali uma paixão com o Carcará. Eles ali se aproximam, vão se entendendo e um acaba se apaixonando pelo outro. Só que eles não têm um destino, né? Cada dia estão num canto, vivem em guerra, em conflito, contra a lei. Então Luzia ali vai tomando isso também para ela, né? Aquelas questões, então ela aprende a atirar, ela aprende a matar, a roubar. Olha só o destino. E ela segue nessa vida até que ela engravida do Carcará e ele fala para ela que na vida que eles levam não tem espaço para um bebê. Então, quando essa criança nascer, eles terão que dar para alguém. E ela fica
assustada com essa informação, mas mesmo assim ela continua. Até que a coisa vai ficando feia e aí Luzia tem o seu bebê em meio a um conflito. Imagina, tiroteio para tudo quanto é canto e Luzia parindo ali o bebê. E ali no momento em que o Carcará chega próximo do bebê, ela meio que protege o bebê, né, do pai. Mas aí quando ele olha para aquela criança, ele fala: "É meu filho. Nós vamos dar um jeito de ficar com ele." E aí eles prosseguem, só que aí a situação já está, o circo está se apertando, né, contra eles. E aí é onde também tem uma discórdia ali no grupo, né? E um dos cangaceiros ali se revolta com a situação de um bebê agora ali. E aí ele fala algumas coisas sobre a Luzia. E aí o Carcará, que é o chefe, ele não suporta aquilo, ele vai defender a mulher dele. E aí rola ali um conflito entre os dois e ele acaba morrendo. E aí fica a Luzia, que a Luzia toma ali para si, né, aquela causa. E ela passa a ser a líder, né, dos cangaceiros. E com o bebê, com o bebê. E aí nesse momento que ela procura a irmã, né? A esse momento ela já sabe onde que a irmã está, porque ela viu nos jornais. Então ela procura por a irmã e marca um encontro para se encontrar. E esse encontro assim é riquíssimo. E aí nesse reencontro fica muito claro as dores existenciais da Luzia, porque ela já tinha uma dor existencial do abandono, né, que está relacionada à mãe, e a rejeição, que também está relacionada à mãe. Isso foi reforçado quando ela teve a queda, né, e ela machucou ali a perna. Então isso piorou a situação, o quadro dela. Então ela se sentia um nada, uma coitada, né, ninguém. Então, nesse momento, o que que ela fala? Porque a Emília, né, elas começam a conversar e ela fala para a irmã que ela decidiu seguir junto com o Carcará porque ela preferiu abandonar do que ser abandonada. Porque ele estava vendo, né, que a Emília já estava ali toda, né, toda faceira, já pensando em encontrar alguém, casar e seguir a vida, né, uma vida melhor. Então ela estava vendo que ela ia ficar para trás, né? A tia um dia ia morrer e ela ia acabar ficando sozinha, né? Não ia sobrar nada para ela. Então surgiu ali uma oportunidade que ela achou que era melhor para ela, que ela não merecia mais que aquilo. Então ela segue com Carcará e ela fala, né? Eu preferi ir do que ser deixada. E aí ficou muito claro, né, essa dor dela existencial. Então, essa dor do abandono é assim, você acaba abandonando para não ser abandonado. Antes que isso aconteça, você faz. Nesse momento desse encontro, as duas, coincidentemente, estão viúvas, né, viúvas. E tá a Luzia ali com o bebê nos braços. Olha só agora, gente. Ela tá ali com o filho no braço. E ela tá pedindo para a irmã para que ela cuide do seu filho. Ou seja, a tia vai cuidar do filho, assim como aconteceu com ela. Ou seja, ela reproduz um padrão vivido. Porque isso aconteceu com a mãe delas, né? A mãe delas, né, por algum motivo também não pôde. E aí a tia que tomou conta e agora ela reproduz essa dor, né? Então, assim, inconscientemente, por quê? As autoridades já estavam atrás deles. Então, assim, a própria Emília falou: olha, eu vi nos jornais e tá vindo, assim, armamentos muito potentes para acabar com a tua vida. Então, a Luzia, ela já sabia que ela estava ali com as horas contadas. Então, ela foi pedir para que a irmã cuidasse do seu filho. E ela, é claro, já estava ali sabendo o que ia acontecer com ela, né, a seguir. Então, assim, foi um destino muito triste, né? Então, foi uma escolha dela. Então, tanto uma quanto a outra fizeram escolhas baseadas nas suas dores existenciais. Certo é que a Emília se deu bem mesmo assim, porque o marido faleceu, mas o sogro dela ia deixá-la muito bem, enfim, e ela também já estava assim sendo bem vista, né? Porque ela costurava muito bem, então ela já tinha o ofício certo, ela já tinha como se sustentar também, se ela simplesmente quisesse
largar tudo, né? Deixar tudo lá pro sogro e pra sogra. Então assim, o destino mesmo da Luzia foi o mais triste de todos, né? Porque ela tinha aquela dor e ela tinha uma crença do não merecimento. Ela tinha dores também profundas, assim como a Emília também, mas a Emília ainda conseguiu, né, um destino melhor. E ela ficou com esse sobrinho e ela tomou conta, né? Ficou com ele. Então, assim, gente, é isso. A gente acaba reproduzindo padrões. Aquilo que a gente recebe, a gente tende a reproduzir. E às vezes nem sempre isso é bom. E o que eu faço aqui é isso, gente. Esse é o trabalho que eu faço, é exatamente isso. É analisar o comportamento, a leitura ali corporal da pessoa. Não é só isso, não é só sobre traços de caráter, sobre essas dores existenciais, mas eu vou também olhar um pouquinho para o sistema, né, familiar, que aí já envolve um pouco da constelação familiar, que aí traz também essas repetições de comportamento, essas lealdades inconscientes, as compensações que a gente faz para poder equilibrar, né? Nós compensamos justamente para equilibrar algo que está em desequilíbrio e na maioria das vezes essas compensações não são funcionais. Então tudo isso é analisado. Então o que eu fiz aqui, mostrando para vocês aqui, falando um pouquinho das duas personagens, né, dessa série, é justamente isso que é feito, é um estudo de caso, né? Então você vai estudando ali as pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido.